Olá! Hoje a gente vai mergulhar no momento que é um verdadeiro ponto de virada no Evangelho de Mateus. É aquele instante em que a escuridão parece que vai dar lugar a uma grande luz, marcando o começo do ministério público de Jesus. É uma passagem com uma profundidade teológica incrível e nós vamos desvendar isso juntos. Essa frase do profeta Isaías, que Mateus faz questão de usar, é muito mais do que só uma poesia antiga, né? Ela é a chave de tudo. Ela descreve uma esperança muito profunda, a de que a luz pode sim e vai surgir justamente onde a escuridão parece mais forte. É o cenário perfeito para o que está para acontecer. Para a gente entender bem essa história, nosso caminho vai ter 5 paradas. A gente começa com uma voz que se cala, depois vamos ver como isso acende uma luz lá na Galileia, ouvir o primeiro chamado à conversão, testemunhar o reino de Deus acontecendo na prática e, por fim, pensar em como essa luz chega até o nosso caminho hoje. Pode até soar estranho, mas a história do início do ministério de Jesus começa, na verdade, com o fim da missão de outra pessoa. Estamos falando do seu precursor, João Batista. Um evento bem sombrio que, paradoxalmente, vai ser o estopim de tudo. A prisão de João Batista e o silenciamento da sua voz não são um ponto final. Pelo contrário, é um ponto de virada fundamental. É como se fosse o sinal de que o tempo de preparação acabou e algo totalmente novo e definitivo está prestes a começar. E o que a gente vê aqui de forma bem clara é esse paradoxo divino em ação. Um ato de pura injustiça humana, que é a prisão de João, se transforma no gatilho, no momento perfeitamente escolhido por Deus para que o Messias finalmente entre em cena. Certo. Então, diante da notícia da prisão de João, qual é a reação de Jesus? Medo? Recuo? Que nada. É um movimento calculado, cheio de propósito. Ele vai direto para a Galileia. Ele se muda para um lugar conhecido como a Galileia dos Gentios. Imagina só esse lugar, uma região de fronteira com gente de todo tipo, vista como periférica pelo centro religioso de Jerusalém, uma terra meio que esquecida espiritualmente. Pois é exatamente para lá que a luz vai. E aqui está o pulo do gato teológico que Mateus quer que a gente perceba. Isso não foi por acaso. Ao citar o profeta Isaías, ele está praticamente gritando: olha, isso aqui já estava prometido. É o cumprimento de um plano divino de séculos. E quando Isaías fala de escuridão, ele não está falando só da falta de sol. É uma realidade espiritual, sabe? A escuridão da ignorância, do sofrimento, da morte, a condição humana. E é bem no meio dessa escuridão toda que uma grande luz está para brilhar. Santo Agostinho tem uma comparação que é perfeita para isso. Ele diz que João Batista era como uma lâmpada, uma tocha que ilumina, que aponta o caminho. Mas Cristo, Cristo é a própria luz. Ele não aponta para a luz. Ele é a fonte de onde vem toda a luz. Bem, com o palco todo montado e a luz presente, qual é a primeiríssima coisa que ele diz ao mundo? Essa é a mensagem inaugural. É o coração de todo o Evangelho. E tudo começa com esse chamado forte: arrependei-vos. A palavra original em grego aqui é metanoia. Isso significa muito mais do que só um foi mal. Significa uma mudança completa de mentalidade, uma reorientação total da vida. É a resposta mais lógica quando alguém se dá conta de que o reino dos céus, ou seja, o próprio Deus, está ali, bem perto, na pessoa de Cristo. Esse chamado à conversão pode ser visto num processo de 3 passos. Tudo começa com a humildade de admitir que a gente precisa de salvação. Isso leva à confiança na misericórdia de Deus. E, finalmente, tudo se completa na ação, numa mudança de vida real, com gestos concretos de amor. Mas Jesus não ficou só no discurso sobre o reino. Ele fez mais. Ele demonstrou o que é o reino, com poder. Mateus resume todo o ministério de Jesus nessa tríade poderosa: ensinar, proclamar e curar. Palavra e ação andam de mãos dadas, mostrando que o reino de Deus não é só uma ideia, mas uma realidade que entra na vida das pessoas e transforma tudo. O ponto aqui é genial. Cada uma dessas ações era a luz de Cristo brilhando de um jeito diferente. O ensino iluminava a mente, acabando com a ignorância. A proclamação trazia salvação para o presente, não era mais só uma promessa para depois. E a cura? A cura era a demonstração clara do poder de Deus sobre a escuridão do sofrimento e da morte. Certo, mas tudo isso não é só uma história antiga. Essa narrativa é um modelo atemporal da forma como Deus age e que continua a falar com a gente hoje.
A grande lição para nós é que Cristo não tem medo de entrar nas nossas galileias pessoais. Sabe aquelas áreas da nossa vida onde a gente se sente mais fraco, com mais dúvida ou sofrendo mais? Na verdade, é justamente ali que a sua luz quer brilhar com mais força. E isso tudo nos convida a uma reflexão bem pessoal. A primeira pergunta que fica é: quais são as minhas galileias? Onde estão as áreas de escuridão e desânimo na minha vida em que eu preciso, talvez, abrir a porta para deixar a luz de Cristo entrar? Em segundo lugar, como é a minha resposta a esse chamado contínuo para a conversão? Aquela tal de metanoia, essa mudança de mente e de coração, acontece uma vez só e pronto, ou é algo que a gente precisa renovar no dia a dia? E, por fim, a reflexão se volta para fora. Se a gente recebe essa luz, não faz sentido escondê-la, né? A pergunta final não é só sobre o que Cristo faz em nós, mas sobre como nós podemos ser um reflexo da ação dele no mundo, levando seu ensino e sua cura, do nosso jeito, para as pessoas ao nosso redor.